Senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Conselho de Ministros, senhoras e senhores jornalistas, povo urbano. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1879. Por que prestar contas? Para quem prestar contas? Como prestar contas? Prestar contas porque o dinheiro que as entidades públicas cheiam não é do governo, não é do Parlamento, também não é do partido do governo. O dinheiro é do soberano povo de Angola. O governo tem que prestar contas porque o dono do dinheiro, o povo angolano, por intermédio dos seus representantes, precisa de saber se o dinheiro está a ser aplicado de acordo com a autorização dada pela Assembleia Nacional para realizar as funções e as tarefas essenciais do Estado, satisfazer a necessidade das pessoas e mais. O povo precisa definir se aqueles a quem emprestou o poder de administrar os bens públicos em nome de todos estão comprometidos com o bem-estar geral ou se aproveitam da sua condição para benefício próprio. Como prestar contas? A prestação de contas deve ser, nos termos da lei, regular e periódica, transparente, verdadeira, credível e, mais importante, o seu exercício formal deve ser relevante na vida das pessoas, das famílias, das empresas e útil para os exercícios futuros do Estado. A lei estabelece que o Presidente da República remete à Assembleia Nacional a conta geral do Estado até 30 de setembro do ano seguinte àquele que diz respeito. A Assembleia Nacional recebeu a conta geral do Estado em outubro de 2022. A Assembleia Nacional aprecia a conta geral do Estado até 30 de julho do ano seguinte ao da sua recessão. Recebido o relatório para parecer, conjunto, a partir da Assembleia Nacional agenda no prazo de 30 dias a apreciação da Conta Geral do Estado. Apreciar a Conta Geral do Estado de 2022 em agosto de 2024, fora dos prazos legais, não tem impacto no quadro da responsabilização da gestão financeira das entidades públicas. O presente exercício político só será útil e relevante se assegurar a legalidade e a regularidade da gestão dos recursos públicos, contribuir para uma melhor gestão dos recursos públicos, promover a transparência e a responsabilização de quem gera os recursos públicos, mas não respeita os princípios gerais que regem a atividade financeira, a saber, o princípio da justiça financeira, o princípio da primazia do interesse público, o princípio da indisponibilidade das relações e dos poderes financeiros, princípio da legalidade financeira e princípio da responsabilidade. O princípio constitucional da responsabilidade popular dos cargos públicos e o dever de prestar contas pelos resultados das decisões, ações ou omissões não têm sido observados pelos poderes públicos. Na perspectiva da responsabilização na gestão financeira das entidades públicas, a responsabilidade pode ser política, civil, criminal, disciplinar e financeira. A natureza política da responsabilidade envolve sanções, como a destituição, que deve ser efetivada por órgãos de natureza política, neste caso, a Assembleia Nacional, a exoneração e a censura pública. Eu repito, a natureza política da responsabilidade envolve sanções como a destituição. O controle financeiro pode ser administrativo, político, exercido pelo Parlamento, judicial, exercido pelo Tribunal de Contas e social, exercido pela sociedade. A eficiência e eficácia exigem um adequado sistema de controle dos recursos públicos financeiros
e é feito em 10 momentos: prévio, concomitante e sucessivo. E neste caso, em paralelo, apresenta a apreciação da Conta Geral do Estado de 2022 pela Assembleia Nacional. Gostaríamos de aproveitar o agendamento da apreciação da Conta Geral do Estado relativo ao exercício 2022 para propor a reflexão deste fórum a seguinte questão: as contas públicas de um Estado onde os governantes são mais ricos que os empresários, pelo facto do exercício das funções governativas ser rentável e gerar mais riqueza pessoal do que o exercício de atividades industriais ou comerciais, não podem estar certas. E se parecerem corretas, então estas contas não são verdadeiras. Afirma-se que a Conta Geral do Estado foi elaborada com base nos princípios da transparência e da boa governação. Onde está a transparência e a boa governação? Quando o decisor principal da alocação de recursos viola ostensivamente as regras e procedimentos de controle, desrespeita os limites orçamentais impostos por lei e não presta contas. Há uma prestação de contas de fazer de contas. Que boa governação é essa? Afirma-se que a informação contida na Conta Geral do Estado foi sustentada pelos dados constantes do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, nos relatórios de prestação de contas de vários organismos do Estado e também nas recomendações da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas, feitas em sede da aprovação do Orçamento Geral do Estado e da conta do exercício fiscal passado. Pode ser verdade. Porém, trata-se apenas de informação relativa à forma de pode-se assumir a obrigação de pagar. As transações escolhidas, que incluem as fichas, não são verificadas, porque o sistema contabilístico não as detecta. E o problema não reside na forma, o problema reside no conteúdo, dos mecanismos de controle interno a observar antes de se assumir a obrigação. Estes mecanismos preventivos, que não são observados, deixam a baliza aberta, como diríamos no futebol, para todo tipo de gols, até com a mão. Assim, como nos processos judiciais, a não observância das normas do direito processual pode legalidade e anular a razão substantiva dos fatos, assim também, no planeamento e execução das obrigações contratuais, a não observância das normas e dos procedimentos de controle interno pode validar ou anular a integridade de uma transação. A contabilidade pública não pode registrar factos inválidos, falsos, ilegais ou fraudulentos. E se o fizer, estas contas não podem ser verdadeiras. Afirma-se que foram pagos em restos a pagar dos exercícios anteriores um montante de 1,25 bilhões de kwanzas e cancelados na ordem de 214,35 mil milhões de kwanzas. Porém, esta informação não está completa, não aborda o contexto. Quanto deste valor refere-se a negócios consigo mesmo? Qual é o valor da lixa que está lá embutido? Ninguém sabe. Afirma-se, também por outro lado, que as empresas Sodian, Unitel, Protel, TAG, RMT representam em termos financeiros 85% do ativo, 81% do passivo e 91% do
superiores violadoras da Constituição e da lei. Nenhum país pode prosperar quando os seus governantes, que não produzem riqueza, ficam com a riqueza da nação e espalham a pobreza pelo povo. As provas estão à vista de todos. E como tem dito não ganhar, só não vê quem não quer. As provas estão à vista de todos. Como afirma o ditado popular, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado devem. As contas públicas do Estado, onde os governantes são mais ricos que os empresários, não podem estar certas. E se parecerem corretas no plano formal, então estas contas não são verdadeiras no plano material. Nenhum auditor independente vai as certificar. Só podem ser certificadas quando as normas e os procedimentos de controle interno forem observados pelos gestores públicos em todas as etapas do processo, incluindo o planeamento e orçamentação, a contratação e o pagamento da obrigação. Senhores membros do Conselho de Ministros, dito isto, há duas verdades que devemos assinalar. A primeira é que as contas de 2022 são estáticas e já não podem ser alteradas. As melhorias que se registraram numa forma de apresentação em relação ao ano 2021 e outras recomendações que foram observadas não tiveram nem têm qualquer impacto na transparência normativa nem na integridade das contas públicas atuais, que continuam ameaçadas pelo risco de fraude, peculato e corrupção. Em termos de desempenho, a situação do país agravou-se. A fome tornou-se uma pandemia que deve ser tratada com a mesma diligência e sentido de emergência nacional como foi a pandemia de 2019. Em termos de disciplina orçamental, a situação agravou-se ainda mais. Nunca o país teve tanta adjudicação direta de contratos sem controle como agora. Nunca a gestão orçamental do país testemunhou a autorização de tantos créditos adicionais para aumentar a despesa pública não orçamentada como agora. Nunca o país teve níveis insustentáveis de endividamento público como agora. Nunca os investidores estiveram tão hesitantes e confusos como agora. Nunca a fome afetou tantas famílias ao mesmo tempo como agora. Nunca os angolanos estiveram tão desesperados e tão temerosos quanto ao futuro como agora. O Estado precisa encontrar uma solução duradoura que ataque as causas da fome e traga estabilidade e esperança. Estabilidade dos preços, incluindo as taxas de juros, as faixas de câmbio, os salários e as pensões. Esperança para as famílias angolanas, em especial para os jovens. O governo sozinho não vai conseguir. Mesmo que façam novas divisões político-administrativas, não vai resolver a crise. O governo não vai conseguir. Mesmo que façam novas divisões político-administrativas, não vai resolver a crise. Porque temos um Estado falhado, um governo fracassado e um modelo de governação esgotado. Os órgãos do Estado devem fazer uma avaliação profunda da situação e encontrar um interesse nacional e uma solução consensual para esta crise da governação. O modelo de governação das finanças públicas não só ajustado à dimensão e à complexidade das transações, nem ao contexto de habilidades endógenas e ameaças exógenas que a contratação pública enfrenta. O modelo deve ser revisto de forma a garantir a eficácia dos sistemas de controle interno e dos processos de gestão dos riscos de fraude, peculato e corrupção. A natureza do Tribunal de Contas e a estrutura do poder público não se coadunam com as necessidades de um sistema sólido, independente, eficaz de controle interno
urgente que Angola precisa. Senhora Presidente, Angola precisa de medidas mais ousadas para sair da crise. Quais são os mecanismos adequados para cautelar os conflitos de interesse subjacentes das compras, contratos e obras que se inventam e se repetem anos após anos só para obter a lixa? Vamos continuar a fazer inquéritos, inspeções e auditorias depois do prejuízo? Ou vamos antecipar as fraudes e desvios? Vamos continuar a fazer autópsias depois da morte do paciente ou apostar nas medidas preventivas? Vamos transformar a auditoria independente dos processos e os sistemas numa função permanente atuante ao longo do exercício econômico ou vamos mantê-la dependente e limitada ao final de cada exercício? E no que toca à responsabilização, vai o Estado punir os gestores das unidades que na execução da despesa não respeitam os limites fixados pelo orçamento? Ou vai continuar a atribuir-lhes sempre créditos adicionais? Vai o Estado parar definitivamente com os projetos supérfluos, os elefantes brancos, a exibição extensiva de luxo da miséria, com aviões de luxo, deslocações e conferências internacionais desnecessárias? Ou vai continuar a aumentar a dívida pública já em si insustentável? Vai o Estado angolano passar a demitir os ministros, embaixadores, governadores e administradores municipais que incorrem em cumprimentos recorrentes das normas de prestação de contas, ou vai apenas transferi-los para novas missões? E no que toca à prevenção e à transparência na gestão, redução os conflitos de interesse, vai o Estado passar a publicar o patrimônio do poder por detentor de cargos públicos ou candidatos sem exceção, no país e no estrangeiro, direto e indiretamente, não apenas no ato de tomada de posse, mas ao longo do mandato? Ou vai continuar a prática de ter tudo fechado no envelope que ninguém pode abrir? Se quisermos mesmo implementar com êxito qualquer estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção para corrigir o que está profundamente mal, temos de adotar com urgência novas medidas. Senhora Presidente e senhores deputados, há uma última nota que gostaríamos de partilhar. A Conta Geral do Estado de 2022 revela que afinal o Estado tem o seu patrimônio tangível, inventariado e controlado. O Estado sabe em que município estão localizados os bens e quanto valem. Quer os bens do domínio privado como os bens do domínio público. Parte destes bens deverá ser transferido para as autarquias locais. Isso significa que, afinal, não há necessidade de se fazerem novos inventários no quadro das tarefas prévias, propostas para a institucionalização efetiva das autarquias locais. A melhor forma de comemorarmos os 50 anos de independência nacional é devolver o poder ao povo, realizar autarquias locais em todos os municípios e em simultâneo. Eu repito, a melhor forma de comemorarmos 50 anos de independência nacional é devolver o poder ao povo, realizar autarquias locais em todos os municípios do país e em simultâneo. Com 164 ou 326 municípios